Olá pessoal, professor Jean Aquino, é hora da redação, aquele grande pesadelo para muitos de vocês, aquele medo terrível que você tem de enfrentar uma matéria em que não há como você chutar. Você vai ter que construir um texto com qualidades que farão com que você ganhe pontos e não perca. Então vamos trabalhar aqui em 10 lições a redação para que você possa chegar ao final destas 10 lições fazendo um texto claro, correto, conciso, elegante e que permita que você suba bastante, de forma significativa, a sua pontuação. E por que não tentar tirar nota máxima nesse quesito que é tão preocupante para muita gente. Não se constrói um texto rápido, não se aprende a fazer uma redação de forma rápida. Serão 10 lições que você vai aprender devagar, com calma, vamos trabalhar bastante para você poder, no final destas lições, ser capaz de construir a sua redação aí em pouco tempo, não levando aí 2 horas para fazer uma redação, tá? É claro que eu vou dar algumas estruturas que vão facilitar a sua vida, vamos conversar bastante, discutir algumas questões sociais também, porque ter informação para a redação é muito importante, porque uma das formas que a banca tem de atestar a sua pontuação, de dar pontos para você ou retirá-los, é você demonstrar que tem conhecimento do mundo ao seu redor. Não fique preocupado quanto ao tipo de temática que você vai enfrentar. O tema da redação sempre é um tema voltado à atualidade ou é um tema afim. Entendeu? Ou um tema genérico sobre o qual qualquer um consiga falar. Não estamos falando aqui de estudo de caso. Estudo de caso, ali o cara pode cobrar um conhecimento específico da área a que você se destina, mas uma redação dissertativa, ela vai cobrar sempre um tema sobre o qual qualquer pessoa medianamente informada conseguirá dissertar ali sem grandes problemas. Então vão cair temas que vão abordar questões sociais, como por exemplo, corrupção, desemprego, guerra, ou seja, temas sobre os quais você sempre terá algo a dizer. E é evidente que no decorrer dessas 10 lições, vamos discutir muitas questões da atualidade aí para que você se mantenha informado e eu vou dar para você também as fontes confiáveis das quais você pode extrair a sua informação. Primeiro, sobre fontes confiáveis. O que se consideram fontes confiáveis? Jornais, revistas, livros, essas são as chamadas fontes confiáveis. A primeira coisa importante que você, que vai fazer redação, tem que entender é que eu e você somos frequentemente bombardeados por fake news o tempo todo, o tempo todo. Esse bombardeio de fake news faz com que nós percamos o filtro da realidade. E muitas pessoas, quando vão argumentar, acabam colocando alguma informação verídica, alguma informação advinda de uma rede social ou de um grupo de WhatsApp da família, em que tantas pessoas repetiram aquela informação, você acreditou nela, aí você vai lá e usa aquilo como argumentação na sua redação. Sabe qual é o resultado? Zero. Você tira zero direto se você colocar uma informação falsa na sua redação. Por isso que é muito importante que você entenda o que são fontes confiáveis e que você entenda o que são as fake news. Por sinal, olha que interessante, nos últimos 2 anos, 70% dos temas de redação de todos os concursos giraram em torno de fake news. Buscando as fontes das fake news, fazendo redação sobre a razão por que as fake news se propagam tão frequentemente, tá? Eu vou dar para vocês alguns exemplos de como as fake news podem causar mal a uma redação e fazer você tirar zero. Suponha que o tema da redação, sobretudo nas áreas policiais, aborde, por exemplo, a questão dos encarcerados, né? Aborde a vida do preso, por exemplo. Você certamente teve acesso a essa fake news, assim como eu também tive acesso a ela, de que os presos teriam recebido aumento salarial há uns 2 ou 3 meses. Essa era a fake news da moda aí. Acredito que muitas pessoas tenham acreditado nisso. Agora você imagina que o cara que acreditou que os presos realmente tiveram aumento, coloque isso numa redação. É absurdo que no Brasil presos recebam aumento salarial enquanto os pobres se veem privados de condições básicas. Zero, porque preso não teve aumento nenhum. Isso é uma informação falsa a que você certamente teve acesso. Você foi bombardeado por essa informação e talvez tenha se revoltado ao saber dessa notícia, mas que não é uma notícia, né? Então, sempre que você, a partir de hoje, tiver contato com qualquer tipo de notícia que não tenha advindo de um jornal ou de uma revista, você vai procurar na internet se aquela informação veio do jornal o Globo, da revista Veja, de qualquer fonte confiável, tá? O problema
é que a indústria das fake news, ela funciona assim. A indústria das fake news sabe que existem pessoas inteligentes como você que não vão acreditar nessa história de que presidiário votou em não sei quem, de que preso teve aumento. Ele sabe que há pessoas minimamente inteligentes que vão desconfiar de certas notícias e vão pesquisá-las, né? E quando você for pesquisá-las, você vai pesquisar em fontes confiáveis, não é isso? Só que acontece, eles atacaram as fontes confiáveis, eles atacaram a imprensa de forma muito violenta, de forma que você fica meio desconfiado quando a notícia vem da imprensa também, entendeu? A imprensa é uma fonte confiável. Mesmo que a imprensa tenha inventado uma notícia, vamos pensar nessa possibilidade, se você usar essa notícia na redação, você não pode ser penalizado, porque se sair numa fonte oficial, você pode utilizar. Mesmo que seja mentira, você não pode ser penalizado. Agora, se você põe lá, por exemplo, que os presos tiveram aumento, ou que criaram um kit para transformar as crianças em homossexuais, por exemplo, se você bota isso na redação, aí você tira 0 direto, porque essas coisas não são verdadeiras, elas foram criadas, são fake news criadas e que se propagaram muito fortemente na mente das pessoas com menos instrução. Você pode reparar que na sua família as pessoas que são mais suscetíveis a esse tipo de fake news, de kit gay, de preso tendo aumento, de preso comemorando sei lá o que na cadeia, como se todas as celas tivessem uma televisão, isso foi propagado pelas pessoas da sua família com menor instrução. Você pode reparar que isso teve mais eco na mente dessas pessoas. Porque pessoas bem instruídas como você, toda vez que vem uma notícia, o que vocês fazem? Cara, eu vou pesquisar isso para ver se é verdade ou não. Antes que eu me revolte, antes que eu propague, eu vou pesquisar. Isso tudo certo, muitas denúncias às quais você terá acesso serão denúncias verdadeiras, mas nunca as propague, nem as use como fonte de informação sem tê-las confirmado, para que você não seja aí suscetível às informações falsas que podem ser veiculadas. Porque se você emprega alguma dessas informações falsas dentro de uma redação, a banca tem critérios técnicos para dar 0 para você direto. E é muito difícil tirar 0 numa redação. Eu sempre começo as minhas aulas de redação ensinando você a tirar 0 na redação. Como é que você faz para tirar 0 na redação? Já viu quando sai lá o resultado do Enem e eles divulgam não sei quantos 1000 zeros que aconteceram? Entenda que a maioria daquelas pessoas que tirou 0 na redação do Enem não fez a redação. Na verdade, quando eles divulgam, eles não divulgam se a pessoa fez a redação e tirou 0. Na verdade, 90% daqueles zeros que você vê ali, na verdade, são pessoas que não fizeram a redação. E é claro, se você não fizer a redação, você vai tirar 0, tá? Agora, tirar 0 de fato na redação, é muito improvável que você consiga isso. Primeiro, para que você tire 0 numa redação, você precisa ter feito uma fuga total ao tema. Total ao tema. A banca propõe a você que disserte sobre o desemprego e você disserta sobre a violência das torcidas, entendeu? Se você faz uma fuga total ao tema, você tira 0, tá? A fuga parcial é terrível também, mas não tão terrível quanto a fuga total. Perfeito. Primeira forma, fuga total. O tema é A, você disserta sobre B, tá? A segunda forma de você tirar 0 é a reiteração de desvios gramaticais muito violentos. Eu não me refiro à pessoa não saber empregar o acento indicativo de crase, eu não me refiro ao cara confundir um acento diferencial. Eu me refiro àquelas pessoas que escrevem de repente com 2 R's. Com certeza tudo junto, bota a partir tudo junto, entendeu? Esses erros mais horrorosos aí. Uma reiteração de erros de nível muito baixo pode fazer com que a banca alegue analfabetismo funcional e não corrija a redação da pessoa, entendeu? A pessoa troca mais com i pelo mais sem i, ela confunde falaram com falarão, não uma vez nem duas, mas reiteradamente, a banca pode ter critérios para alegar analfabetismo funcional e dar 0 para essa pessoa direto. E a outra forma de tirar 0, já falei para você, é você colocar uma informação falsa ali. Portanto, se você quiser divulgar alguma informação como base argumentativa na sua redação, só a divulgue se você vir que ela veio de uma fonte confiável, se você leu no jornal, leu em um livro, se a internet propagou isso aí por meios oficiais e não pelo Facebook, nem pelo Instagram, nem pelo TikTok, nem pelo grupo de WhatsApp da família, aí você divulga essa informação ali, que ela deve servir como base argumentativa para a sua defesa também, tá? Dissertar é defender uma tese. Dissertar é defender um ponto de vista. E o que é uma tese? O que é um ponto de vista? Só se entende por tese aquilo que pode ser questionado. Se eu digo para você que o Rio de Janeiro é uma cidade situada na região sudeste e banhada pelo Oceano Atlântico, isso não é uma tese, isso é um dado. A sua redação tem que ter uma tese, ela tem que defender uma ideia da qual alguém possa discordar.
ela tem que defender uma ideia que, para ser defendida, você precisa usar argumentos. Então, se eu falo para você, por exemplo, que o Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa, cujo maior problema é a violência. Isso é uma tese, porque haverá pessoas que não vão achar o Rio de Janeiro uma cidade maravilhosa e haverá pessoas que não vão achar que o Rio de Janeiro tem como maior problema a violência. Então, isso é uma tese. A tese, ela tem que ser refutável, tem que ser um ponto de vista discutível, para que você acrescente ali argumentos com a intenção de convencer a pessoa. Nesta primeira lição, como em quase todas elas, vamos trabalhar aqui com correção gramatical, coesão e coerência. O seu texto tem que ser sem desvio gramatical, sem repetição vocabular e sempre muito coerente. Esses 3 exercícios serão vistos em todas as lições, tá? Em todas as 10 lições, nós veremos correção gramatical, coesão e coerência. Eu vou explicar esses 3 tópicos para você e ao final das lições eu começo a dar forma à sua redação. Mas eu preciso de uma base. Eu preciso de um aluno como você que saiba escrever sem cometer desvios gramaticais, que saiba escrever evitando repetições vocabulares, que saiba escrever colocando argumentos que se confirmem e não que entrem em contradição. Porque se a sua redação for correta, sem desvio gramatical, coesa, empregando elementos que evitem repetição vocabular e conjunções, e coerente, a sua chance de tirar 10 é muito grande, muito grande. Você só não tiraria 10 se você fugisse ao tema. Sendo uma redação sem desvio gramatical, sem repetição vocabular e coerente, você tira 10 com muita facilidade, desde que você não fuja ao tema e se os argumentos sejam consistentes, tá? Vamos começar a trabalhar? Vamos lá? Bom, eu vou começar aqui com você, como já havíamos combinado, discutindo uma questão social primeiro com você, coisa rápida, para depois partir para o exercício, tá? As questões aqui. Veja bem, olha só. Tema da lição de hoje é desigualdade social. É importante você compreender o que é desigualdade social, tá? O que é desigualdade social e como isso pode ser utilizado no seu texto como argumentação. É muito importante falar de desigualdade social, e essa desigualdade social você pode trocar por outros nomes, tá? Você pode falar também como estratificação social, que é dividir a sociedade em camadas, né? Em estratos, estratificação com S, tá? Estratificação social. Você pode falar também distanciamento entre ricos e pobres. Em breve você vai compreender por que eu gosto de colocar sinônimos para as expressões, tá? Abismo social, você pode colocar várias coisas, tá? O que é desigualdade social? É a distância abissal, né? É um abismo entre o mais rico e o mais pobre. No Brasil, nós temos uma desigualdade social muito flagrante, muito evidente. Até o ano 2000 e alguma coisa, se não me engano, o Brasil era o segundo país mais desigual do mundo. Ele só perdia em desigualdade social para um país chamado Suazilândia. Conhece a Suazilândia? Pois é. Era o único país mais desigual que o Brasil ali no início dos anos 2000. Hoje em dia a situação melhorou um pouco, não muito, mas se não me engano o Brasil ainda figura ali entre os 10 países mais desiguais do mundo, ou seja, há mais desigualdade social aqui do que na maioria dos países da África. Porque a África, a maioria dos países da África, não todos evidentemente, são muito pobres, mas a população quase toda vive nesse esquema de pobreza. Agora aqui no Brasil não, você tem numa cidade como o Rio de Janeiro, olha que absurdo, em uma cidade como o Rio de Janeiro, um bairro cuja qualidade de vida é a mesma da Dinamarca, em um bairro, tá? E nesta mesma cidade você tem um bairro cuja qualidade de vida é igual a de Burkina Faso. Sabe quem são Dinamarca e Burkina Faso? Dinamarca está sempre entre as melhores qualidades de vida do mundo e Burkina Faso está sempre entre as piores qualidades de vida do mundo. Então, dentro de uma mesma cidade como o Rio de Janeiro, você tem um bairro com a qualidade de vida igual à da Dinamarca, né? E um bairro na mesma cidade em que a qualidade de vida é igual a de Burkina Faso, que é um dos países com um dos piores IDHs do mundo. IDH, guarde este nome. IDH. Índice de Desenvolvimento Humano. É um índice que as pessoas usam para poder medir a qualidade de vida. Quando você for pesquisar na internet lá, pode usar o Wikipedia para isso sem nenhum problema, tá? Bota lá Rio de Janeiro, ele vai colocar lá IDH. Aí vai colocar baixo, alto, muito alto e tal, entendeu?
bota por cidade, Petrópolis, IDH, ele vai colocar lá. IDH é Índice de Desenvolvimento Humano, tá? Dentro da cidade do Rio de Janeiro existe um bairro cujo IDH é igual a IDH de Burkina Faso, que é um dos piores IDHs do mundo. E na mesma cidade existe um bairro do Leblon, em que o IDH é o mesmo da Dinamarca, ou seja, um dos maiores IDHs do mundo, na mesma cidade. Isso é desigualdade social. Seria muito mais adequado para que houvesse menos violência, menos problemas, que a cidade fosse mais igual, entendeu? Ou seja, se em vez de você ter pessoas muito ricas e pessoas muito pobres, você tivesse pessoas com condições boas de vida. Porque seria maravilhoso se toda a cidade tivesse um padrão mediano e não esse abismo social muito grande que há entre ricos e pobres. A desigualdade social, ela gera vários problemas. E um dos principais problemas que a desigualdade social gera é a violência. Quando você tem uma cidade muito desigual, os índices de violência tendem a crescer. Se você pesquisar esses países aí, como Dinamarca, Noruega, Austrália, Islândia, Finlândia, esses países cujo IDH é altíssimo, são países de pouca desigualdade social. Olha que engraçado, são países com poucos milionários, em números relativos, né, não absolutos, há mais milionários no Brasil do que na Dinamarca. Em números relativos, não absolutos, tá? Pesquise em matemática o que isso quer dizer. Há mais milionários no Brasil do que na Dinamarca. Se você procurar a relação das 20 pessoas mais ricas do planeta, elas não vão estar nesses países de qualidade de vida muito boa, entendeu? Porque lá não há tanta disparidade social. Não há uma pessoa bilionária e uma pessoa super passando fome ao mesmo tempo, entendeu? Todos têm aquele padrãozinho ali de médio para alto, né, no mesmo nível lá. Claro que há pobres lá, mas até o conceito de pobreza desses lugares é diferente do nosso, tá? Então a desigualdade social ela tem como consequência vários problemas e o mais flagrante deles é a violência urbana, tá? Portanto, se você um dia fizer uma redação que aborde violência ou criminalidade, é sempre importante que você cite causas para os problemas que são abordados na redação. Citar a desigualdade social é uma ótima forma de fundamentar a sua redação que aborde qualquer tipo de criminalidade ou contravenção, perfeito? Então é isso. Sugiro a você que faça uma pesquisa na internet sobre desigualdade social, dê uma lida sobre isso, tá? Pesquisar é sempre bom, porque quanto mais informações você tiver, melhor será o seu texto. É imprescindível que saibamos construir um texto claro, correto, conciso, coeso e elegante. Em todas as lições, você vai ser submetido a questões objetivas e discursivas com os seguintes propósitos: enriquecer seu vocabulário, temos que fazer isso, desenvolver técnicas de coesão textual, aprimorar sua percepção da coerência textual e corrigir desvios gramaticais. A gente tem que trabalhar sempre buscando esses 4 conceitos, tá? Enriquecimento do seu vocabulário, por exemplo, saber trocar desigualdade social por estratificação social, saber trocar desigualdade social por distanciamento entre ricos e pobres. Por que é importante saber fazer essa troca? Porque se você fizer uma redação, por exemplo, sobre desigualdade social, você não pode falar desigualdade social 10 vezes no texto. Você vai ter que buscar trocar aquilo por outras expressões sinônimas, entendeu? Colocar a mesma palavrinha uma vez por parágrafo, tudo bem se você colocar desigualdade social 4 vezes na redação, tá? Tudo bem, ninguém vai brigar com você. Mas se você colocar desigualdade social 2 ou 3 vezes em cada parágrafo, você vai começar a perder pontos por falta de coesão textual. E tudo isso vai ser devidamente treinado. O seu vocabulário vai melhorar, a sua gramática vai melhorar, a sua percepção de coerência vai melhorar e o seu conhecimento de mundo também vai melhorar no final das 10 lições, tá? Vamos lá. O que é um texto claro? É um texto que evite muitas inversões sintáticas, é um texto que privilegia a ordem direta. Professor, mas eu ouvi dizer que no Enem, isto aqui não é Enem. O Enem tem os seus padrões muito bons de correção de redação. Esses padrões não se aplicam à redação para concursos públicos, tá? O Enem, ele obedece a 5 princípios que eu acho super legais. Não confio muito na capacidade dos corretores em conseguirem analisar aqueles 5 princípios ali naquelas redações. Já vi muita redação do Enem que tirou 1000 e eu não daria ali 800, porque eu não confio muito, não, o processo é ótimo, tá? Mas eu não consigo acreditar que o Enem consiga reunir milhares de professores de português com capacidade de analisar todos aqueles tópicos ali, tá? O seu corretor não, ele vai corrigir menos redações do que o Enem, certamente, ele vai ser um corretor muito objetivo, preguiçoso e cansado.
Ele pode pegar a sua redação e ela pode ser a 100ª redação daquele dia. Então ele já corrigiu 99 redações, aí vem a sua. Tudo que ele quer é uma redação clara, correta, concisa e elegante. Clara, ele não tem que interpretar o que você quis dizer. Você fez uma afirmação muito clara. A criminalidade cresce a cada dia e pouco se faz para contê-la. Olha que frase legal. A criminalidade cresce a cada dia e pouco se faz para contê-la. É uma frase clara, correta, concisa, elegante, evitou a repetição vocabular da palavrinha criminalidade. Ó. A criminalidade cresce a cada dia e pouco se faz para contê-la. Então você demonstra aí conhecimento, fez uma frase clara, correta, concisa e elegante, o corretor começa a ficar feliz com você. Ele não teve que interpretar o que você fez. Você não fez uma inversão sintática tão violenta a ponto de gerar uma síntese, né? Aquela inversão sintática que impossibilita a percepção daquilo que você quis dizer. Você foi claro, você foi direto, você foi conciso, você foi elegante, tá? Vamos lá. Correto é gramática, tá? Quando você fala em correção, é gramática. A gramática, infelizmente, para nós, ela tira mais pontos do que acrescenta. Se você comete 5 desvios gramaticais, você vai ser punido por cada um dos 5 erros gramaticais, entendeu? Se você acertar esses cinco desvios, se você os evitar, você não ganha pontos por isso. No corpo da redação, se o cara percebe que não houve nenhum desvio gramatical, ele fala, uma redação boa merece aí 2 pontos por não ter cometido nenhum desvio gramatical. Agora, se a redação errar em todos os outros quesitos e for gramaticalmente perfeita, você tira 0 do mesmo jeito. Então, cuidado. A gramática é um ponto que você vai usar a seu favor para você não perder pontos. A gramática não faz você ganhar muitos pontos, ela faz você perder pontos quando você a erra. Portanto, vamos trabalhar aqui muito a gramática. A sorte é que de tantas redações que eu já corrigi, eu já sei quais são os desvios gramaticais mais frequentes das redações que você tende a cometer. Então, o que eu vou fazer? Vou comentar todos eles com você para que você não os cometa no decorrer do seu texto, tá? Vamos lá. Texto conciso. Texto conciso é aquele que busca dizer cada vez mais, usando cada vez menos palavras, né? Você pode cortar, fazer elipses, evitar repetições, tautologias, pleonasmos, né? O texto coeso é o texto que evita repetições vocabulares e que se conecta por meio de conjunções. Há 2 tipos de coesão. Compreendamos aqui. Existe a coesão referencial e a coesão sequencial. O que é coesão sequencial? É quando você faz assim, ó. O crime chegou a níveis insustentáveis e é preciso contê-lo. Quando você fala o crime chegou a níveis insustentáveis e é preciso contê-lo, repara que este lo que foi empregado aqui, ele claramente foi empregado com a intenção de fazer referência ao crime. O crime chegou a níveis insustentáveis e é preciso conter o crime. Só que se você repetisse crime 2 vezes, você pecaria por falta de coesão referencial. Ou seja, sempre empregue recursos que evitem repetições vocabulares. Isso acrescenta pontos à sua redação. Aqui eu tenho o exemplo de coesão referencial, quando um termo faz referência a outro e evita a sua repetição. Agora teremos também o que é a coesão sequencial. É quando você emprega o conector correto entre as ideias. Por exemplo, olha só, a cidade é boa para se viver. Há problemas que devem ser resolvidos. Aqui eu tenho 2 ideias, tá? A ideia 1 diz que a cidade é boa para se viver. Há problemas que devem ser resolvidos. Repara que aqui eu tenho 2 ideias, entre as quais há uma relação de contraste, já que eu apresentei um aspecto positivo, a cidade é boa para se viver, e depois um aspecto negativo, há problemas que devem ser resolvidos. Para evidenciar a relação de contraste que há entre as ideias, você colocaria uma vírgula e colocaria um mais, por exemplo, tá? Poderia ser porém, contudo, entretanto, todavia, a cidade é boa para se viver, mas há problemas que devem ser resolvidos. Este mais aqui
ele é um conector, ele é um conectivo, ele é uma conjunção. Escolher a conjunção correta para revelar que tipo de relação que há entre as ideias é chamado de coesão sequencial. Você emprega os conectores adequados para revelar se entre as ideias há uma relação de causa, uma relação de contraste, uma relação de adição, uma relação de proporção. E a outra coisa que você vai treinar bastante aqui é o emprego dos conectores adequados. Então, por exemplo, veja aqui estas duas construções. Aqui, eu vou conquistar o meu corretor por ter usado um recurso de coesão referencial. Aqui, eu vou conquistar meu corretor por ter utilizado um conector sequencial que deixa claro que a relação entre a ideia 1 e a ideia 2 é uma relação de contraste. Essa relação de contraste você percebe muito bem quando a pessoa começa a elogiar demais você. Você é inteligente, é dedicado, é uma pessoa bonita, uma pessoa sábia, mas quando você bota o mais é porque certamente vão aparecer os seus defeitos agora. Assim como se a pessoa diz que você é uma pessoa meio preguiçosa, não gosta muito de estudar, você se veste meio mal, mas a partir de agora virão os elogios. O mais, ele sempre revela a contraposição entre as ideias, tá? Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto. Não vai errar esse mais. Se a sua intenção é estabelecer contraste entre as ideias, empregue o mais sem i. Nós, cariocas, pronunciamos o mais sem i, o mais e o mais com i da mesma forma, mais e mais. O nosso S chiado gera uma semivogal epentética. Então, sempre que você fala nós, mais, você acaba criando um i imaginário nessa pronúncia, reparou? E aí, na hora de escrever, muita gente que não tem contato com os livros tende a trocar o mais com i pelo mais sem i. Isso é imperdoável em uma redação. Você não tem mais 7 anos de idade para confundir mais com i com mais sem i. Se a sua intenção é evidenciar uma relação de contraste entre as ideias, empregue o mais sem i, tá? Caso haja alguma dúvida, empregue o porém, tá? Empregue o porém, mas trocar o mais com i pelo mais sem i, na sua idade, é imperdoável, tá? Mais com i, na maioria absoluta dos casos, é antônimo de menos. No Brasil, nós temos mais florestas. Qual é o antônimo de mais florestas? Menos florestas. O Brasil hoje parece mais propenso. Qual é o antônimo de mais propenso? Menos propenso. Quando mais se opuser a menos, você grava esse mais com i, tudo certo? Não vá confundir mais com i com mais sem i. Ainda que nós, nas lições que vão aparecer na frente aí, vamos treinar essa questão, tá? Vamos lá, pessoal. Aí, vamos agora, passo a passo, trabalhando com calma. Você vai de vez em quando interromper o seu vídeo para fazer algumas atividades. E aí você vai aprimorar o seu conhecimento por meio disso, tá? Aqui, olha só. Vamos começar com o exercício de correção gramatical. O parágrafo abaixo apresenta desvios gramaticais. Reescreva-o, tornando-o adequado aos princípios de correção de sua redação. Antes de trabalhar com estes desvios gramaticais aí de nível mais elevado, eu queria ver outra coisa com você. Vou colocar aqui os desvios gramaticais mais horrorosos que você pode encontrar dentro de uma redação. Eu já vi redação com alunos escrevendo com certeza, tudo juntinho, ó, com certeza. Vou colocar aqui os erros imperdoáveis que você encontra em redação. Pessoas que escrevem com certeza de uma vez só, tá vendo? Como se fosse uma palavra só, tá vendo? Pessoas que escrevem de repente com 2 R's, ó. De repente. Eu já vi gente escrevendo por isso tudo junto. Já vi gente escrevendo ser humano tudo junto. Já vi gente escrevendo ônibus com H. Conversei até com uma turma minha de professores de português e eles disseram que a pessoa que escreve ônibus com H, a questão dela não é mais gramatical, já é dislexia. É sério, a pessoa que escreve ônibus com H, ela tem algum tipo de distúrbio, não é uma questão meramente ortográfica. É dislexia, é uma coisa que é difícil de identificar. Só um psicólogo realmente pode ver isso aí de forma adequada, um pedagogo. E o Enem, por exemplo, ele dá 1 hora a mais para a pessoa que se declara disléxica, tá? Coisa que o concurso público não tem complacência para aceitar. Então, ó, com certeza, de repente, por isso, ser humano, ônibus com H, muita gente escreve a partir. Ou bota o a partir tudo junto, ou bota o a partir separado, mas estraga empregando acento indicativo de crase, entendeu? Então, cuidado, com certeza, de repente, por isso, ser humano, ônibus, a pessoa que confunde mais com i com mais sem i, ele é jovem, mas pensa como velho. Aqui estão erros só no padrão muito assustador, tá?
erros que, se aparecem em sequência dentro de um texto, podem dar até 0 para alguém. Então aqui eu tenho desvios gramaticais que são inconcebíveis, que são inaceitáveis. Você não pode escrever com certeza como se fosse uma palavra só. Com certeza é locucional. É com certeza. Esta é a forma correta, tá? De repente, de repente. Por isso, é ser humano, ser humano. Ônibus, não precisa nem explicar para você, né? É a partir. E o mais com i, o mais sem i, você vai colocar este mais sem i, se você vir que consegue trocá-lo por porém. Aqui estão as formas corretas, tá? Então, muito cuidado com essas questões. Há um outro aspecto gramatical que me preocupa fortemente. Vou colocar aqui um X. Quero que você printe esta tela aqui com estes erros horrorosos, tá? Printa para mim. Printou? Beleza. Há um outro erro que me preocupa muito, uma questão gramatical que me preocupa muito. Eu e você temos algo em comum. Nosso meio de comunicação mais frequente é o WhatsApp, já reparou? Nós usamos mais o WhatsApp do que qualquer outra coisa na vida. Talvez você use mais o WhatsApp do que fale. Então, o processo de comunicação hoje é muito rápido com o WhatsApp. Só que o WhatsApp tem um problema, que parece ser uma solução no início, mas depois ele condiciona você a escrever errado. O WhatsApp, ele corrige os erros que você comete. Já reparou há quanto tempo você não escreve alguma palavra usando C cedilha? Toda vez que você vai escrever educação, por exemplo, no WhatsApp, você escreve educacau. O WhatsApp coloca C cedilha para você. O WhatsApp pega tio para você. Toda vez que você escreve Ministério Público no WhatsApp, você bota Ministerio Público. É o WhatsApp que acentua o ministério para você, é o WhatsApp que acentua o público para você. Há pessoas que mesmo com esses recursos conseguem escrever como se fosse uma criança de 4 anos de idade no escuro. Ainda assim, aqueles erros horrorosos, tem dificuldade de entender o que a pessoa escreveu ali. Você deve ter um amigo que manda perguntas para você sem ponto de interrogação, não tem? A pergunta sem ponto de interrogação é o ápice do fim do mundo, porque eu nunca interpreto aquilo como uma pergunta, eu sempre acho que é uma resposta. Então, se eu recebo uma mensagem dizendo, hoje vai haver aula, eu falei, ótimo, que bom que vai haver aula. Aí depois eu descubro que era uma pergunta, entendeu? A pergunta tem que ter ponto de interrogação, concorda? Aí o pessoal escreve no WhatsApp como se fosse uma criança de 4 anos de idade ou uma capivara de 7. E escreve de forma totalmente desordenada, só que o WhatsApp conserta a maioria dos seus erros, né? E as pessoas, as que falam, que eu chamo de analfabetez, elas se entendem numa boa, já reparou? Um escreve errado, o outro entende o que o outro escreveu, porque eles se entendem numa boa. O problema é que isso me condiciona, isso te condiciona a escrever errado. Sabe qual é a consequência? Eu pego redações para corrigir e as pessoas não empregam um acento gráfico, porque o WhatsApp acentua para você, então você é acostumado a não acentuar. E aí você pega redações e o cara diz o seguinte, ó, o Ministério Público deve investir, não bota um R, o Ministério Público deve investir, esse infinitivo sem R também, isso soa muito analfabeto. É preciso investir, e não bota um R, investir na educação, entendeu? É preciso superar os erros. Esses desvios gramaticais são desvios tão pesados, tão complexos, de nível tão baixo, mas tão baixo, mas tão baixo, que se o seu corretor encontra ali 2, 3 ou 4, sabe o que ele faz? 0 e passa para a próxima. Ele alega analfabetismo funcional ali. Então, cuidado com os seus erros. Acredite, você escreve algumas coisas erradas. E 90% dos erros que você comete não advém da sua ignorância, porque você não é ignorante, advém da sua falta de atenção e ao fato de o WhatsApp ter condicionado você a escrever errado, tá? Agora relaxa que isso se corrige. Vamos lá? Na nossa primeira atividade, eu coloquei aqui um trecho em que há desvios gramaticais, num padrão bem mais elevado do que de repente com 2 R's, mais com I ou mais sem I, tá? Corrigir estes parágrafos aqui, corrigir estes trechos, será de dupla utilidade para você. Fará com que você evite esses erros na sua redação e vai melhorar e muito a sua nota em língua portuguesa. O parágrafo abaixo apresenta, faltou o verbo aí, desvios gramaticais. Reescreva-o, tornando adequado aos princípios de correção de sua redação. Vou passar os olhos, você vai pausar o seu vídeo e buscar quantos erros você consegue encontrar aí, tá? Nesse mundo cheio de contradições onde vivemos,
Tem muito a ser feito para que se alcance a verdadeira igualdade social. Sempre houveram falhas na busca da equidade, mas atualmente parece que o distanciamento social está ainda mais acirrado. Você percebe que é um trecho, claro, ele é fácil de entender, né? As ideias estão bem apresentadas. Se não fossem os erros gramaticais, seria um parágrafo perfeito. Ele não apresenta aí nenhuma incoerência, nenhuma inconsistência, ele é bem fundamentado, ele fala coisas que são de fato coerentes, ele fala que nesse mundo cheio de contradições onde vivemos, tem muito a ser feito para que se alcance a verdadeira igualdade social. De fato, há muito que deve ser feito para que você alcance a igualdade social, tá? E aí ele fala depois, ó, sempre houveram falhas na busca da equidade, mas atualmente parece que o distanciamento social está ainda mais acirrado. É um trecho totalmente claro, totalmente conciso, totalmente perceptível, as ideias aí são bem apresentadas, só que está cheio de desvios gramaticais, tá? Qual é a sua tarefa? Pausar o seu vídeo, encontrar os erros e acompanhar comigo a correção. Até já! Chegou a hora, conseguiu? Vamos lá, vamos ver os erros de português que acontecem aí, tá? Primeiro, nesse mundo cheio de contradições aonde vivemos. Já errei 2 vezes. Primeiro que quando ele fala nesse mundo cheio de contradições aonde vivemos, ele se refere ao local em que nós estamos, concorda? Ao mundo em que nós estamos. Toda vez que você fizer referência a um país, ao mundo, ao estado, à cidade em que você está, nunca mais empregue nesse. O certo é neste. Toda vez que você fizer referência, por exemplo, ao Brasil, chame o Brasil de este país. Este país é cheio de contradições. Neste país onde vivemos, toda vez que você fizer referência locativa ao local em que você está, empregue sempre este, neste, deste, nunca nesse. Se eu faço menção ao Brasil, se eu faço menção ao Rio de Janeiro, se eu faço menção à cidade onde estou, eu coloco sempre este. Este país é cheio de contradições. Olha que interessante. Se você disser que este país é cheio de contradições, o corretor já vai saber automaticamente que você domina a gramática e fez menção ao Brasil, porque este país é necessariamente o país em que você está. Faz menção ao mundo. Este mundo é cheio de contradições. O mundo em que estamos, tá? Nunca empregue nesse, ou esse, ou desse em menção ao local em que você está. O local em que você está é sempre este, função espacial dos demonstrativos, tá? Na sequência, um outro erro. Ó, neste mundo cheio de contradições aonde vivemos, nós vivemos em Paris. Essa é uma estratégia que eu sempre uso com os meus alunos quando eles vão empregar onde e aonde. Repara que você poderia falar que nós vivemos em Paris, nós vivemos em Brasília, nós vivemos em algum lugar. Toda vez que a oração reger a preposição em, repara que você não vive a Paris, você vive em Paris. Você não vai empregar aonde. O certo é onde. Agora temos uma primeira construção perfeita. Neste mundo cheio de contradições onde vivemos, entendeu? Neste, porque faz menção ao mundo em que estamos, e o certo é onde, porque a oração rege em. Toda vez que a oração reger em, você vai colocar onde. A cidade onde estou, eu estou em Paris. A cidade onde me estabeleci, eu me estabeleci em Paris, tá? Aquele lugar onde reina a paz em Paris. Se você consegue subentender em Paris no final da oração, que começa com onde, você emprega onde e não aonde. Esquece essa bobagem de movimento e falta de movimento. Vai pela regência. Se a oração rege em, você emprega sempre onde e não aonde, tá? Tem muito a ser feito. Aqui é um dos erros mais sutis da língua portuguesa. Na verdade, não tem muito a ser feito. O certo é há muito a ser feito. Você não pode empregar o verbo ter na acepção de existir, tá? Você não pode empregar o verbo ter na acepção de existir. Portanto, teremos, neste mundo cheio de contradições onde vivemos, há muito a ser feito. Toda vez que você empregar o verbo ter, tenha cuidado. Ele pode ser empregado sem problemas em várias situações. E a principal delas é quando você emprega como possuir. Por exemplo, eu tenho uma caneta. Aquele rapaz tem 2 filhos. Aquele cachorro tem muitas pulgas. Ótimo. Mas nunca empregue o verbo ter na acepção de existir.
Eu posso falar que na minha mão existe uma caneta. Eu posso falar que na minha mão há uma caneta, mas eu não posso falar que na minha mão tem uma caneta. Na minha mão tem uma caneta é desvio gramatical. Se você empregar o verbo ter na acepção de existir ou ocorrer, você estará cometendo desvio gramatical. Não diga que no jogo de ontem teve 2 gols. Não, no jogo de ontem houve 2 gols, ocorreram 2 gols, aconteceram 2 gols, existiram 2 gols, notaram-se 2 gols, viram-se 2 gols, mas nunca diga que no jogo teve 2 gols. O verbo ter não pode ser empregado como sinônimo de existir ou ocorrer. Então, no Brasil, há muitas florestas. No Brasil, existem muitas florestas, mas não diga que no Brasil tem muitas florestas. Não diga, por exemplo, ó, naquela reunião teve muitas discussões. Não, naquela região houve muitas discussões. Aconteceram muitas discussões. Ocorreram muitas discussões. Agora, empregar verbo ter no sentido de existir é muito gostosinho de fazer, mas é desvio gramatical. Olha que interessante. 3 tópicos que podem cair na sua prova de português também. A aula de redação, ela faz o seu conhecimento de gramática subir muito também, tá? Vamos lá, pessoal. Há muito a ser feito para que se alcance a verdadeira igualdade social. Sempre houveram falhas, aqui eu acho que você percebeu, né? Todo concurseiro sabe que o verbo haver não admite plural no sentido de existir. Então, sempre houve falhas. Se você encontrar o verbo haver na sua prova e você sentir que ele é igual a existir, já sabe que você não pode pluralizá-lo de jeito nenhum. O verbo haver não vai admitir pluralização quando ele for empregado como existir. Nestes casos, ele é um verbo impessoal que não terá sujeito e não vai admitir plural. Então você vai dizer aí, ó, sempre houve falhas é o correto, tá? Mais atualmente, aí apareceu aquele erro horroroso a que nos referimos, ó, mas sempre houve falhas na busca da equidade, mas atualmente, repara como você poderia colocar aqui, ó, um porém. Porém, atualmente, parece que o distanciamento social está ainda mais acirrado. Pronto, matamos todos os desvios gramaticais aí, ó. Primeiro, não é nesse, é neste. Segundo, não é aonde, é onde. Não é tem, é a. Não é houveram, é houve. E não é mais com i, é o mais sem i. É uma conjunção adversativa, antes da qual haverá vírgula, e ele vai sempre estabelecer um contraste entre as ideias, tá? Ele fala sempre houve falhas na busca da equidade, mas atualmente parece que o distanciamento social ainda está mais acirrado, ou seja, compare aqui comigo o mais, tá vendo aqui, ó, de mais atualmente, com este mais aqui, que é antônimo de menos. Pessoal da matemática, eu sei que este sinal aqui não é antônimo não, tá? Mas você emprega o mais com i quando for diferente de menos, ó. O distanciamento social está ainda mais acirrado. Quando o antônimo de mais é menos, você emprega o mais com i, tá? Professor, eu fiquei assustado com os desvios gramaticais que aparecem aqui. Isto é um aprendizado, é a lição 1. Nós a usaremos como base para você evitar erros futuros, tá legal? Então, trabalhamos já na lição 1 o aspecto gramatical. No próximo bloco, ainda nesta lição, veremos aí aspectos de coesão referencial. Até já!